lá, pessoal, vamos dar sequência nessa aula de pronomes. Vamos ver hoje os pronomes relativos, importantíssimos para o nosso estudo em morfologia e importantíssimos também para o nosso estudo em sintaxe do período composto. Ok? Vamos lá, pronomes relativos, né? O que é um pronome relativo? O pronome relativo é aquele que não só substitui um termo, né? Mas também ele une orações ou segmentos, como uma conjunção faz também, certo? Então ele vai ter dupla função. Ele vai funcionar tanto quanto um pronome comum, né? Nessa questão de substituir um termo que já foi dito, retomar um termo, quanto um conectivo. Ele vai usar para conectar ali orações, para conectar ali segmentos, certo? Olha o exemplo aqui, ó. Estudamos Machado de Assis, que reflete o espírito realista no Brasil. Esse que, né? Esse que, ele retoma Machado de Assis, e ele conecta as orações aqui. Estudamos Machado e reflete o espírito realista, ok? Na sintaxe a gente vai chamar essas orações de orações adjetivas, né? As orações adjetivas são aquelas que são ligadas por pronomes relativos. Emprego dos pronomes relativos, muita atenção, tá? O que e o qual, né? O que ele é invariável, vai ser sempre que, e o qual ele vai ter suas variações lá, o qual, as quais, os quais, né? As quais, ele vai variar ali em pessoa e número. Por que eu coloquei eles juntos? Porque eles são tipo coringas, tá? Eles vão servir para quase tudo. Eles vão se referir a pessoas, vão se referir a coisas, vão se referir a lugar, vão se referir a tempo, vai servir para quase tudo. Ok? Então repara aqui, ó, as condições a que me refiro ainda não foram esclarecidas. Esse a que me refiro, esse que, retoma o que? Condições. Ok? Espera-se que apurem o crime pelo qual o rapaz foi acusado. Me ajuda aqui, ó. Atenção. Espera-se que apurem o crime pelo qual o rapaz foi acusado. Esse primeiro que aqui, ele é um pronome relativo? Não. Por que ele não é um pronome relativo se ele está unindo orações? Ele está unindo aqui, ó. Espera-se e o apurem o crime. Por que ele não é um pronome relativo? Simples. Para ser um pronome relativo, como nós vimos, ele precisa exercer dois papéis. Retomar e substituir, ok? Ele retoma substituindo e une orações. Aqui ele só está unindo orações. Então aqui ele é uma conjunção, tá? A gente chama esse aqui de conjunção integrante. Agora o pelo qual, aí sim, pelo qual está retomando o crime, né? O rapaz foi acusado pelo crime. Certo? Deu para entender? Ficou claro essa relação? Ó, espera-se que, esse que não retoma espera-se. Esse que ele só introduz apurem, que é o que é esperado. Certo? Agora, pelo qual retoma crime, que é ali ligado, né, a outra oração, que é o rapaz foi acusado. Desconhecemos as regras conforme as quais vamos proceder. Então, repara, estamos mais uma vez. Desconhecemos as regras conforme as quais vamos proceder. Então, tem duas orações, as quais está retomando regras, né? Está retomando regras. E, iniciando a oração, vamos proceder. Né? Falei sobre esse quezinho aí, que não é um pronome relativo, é uma conjunção integrante. Quem, né? Quem também é um pronome relativo, só que muita atenção, o quem eu só posso utilizar, né? Eu só posso utilizar para retomar, para me referir a pessoas, ok? Enquanto o que e o qual eu posso usar para me referir a qualquer coisa, o quem só para pessoas. Então o presidente, com quem falei após a reunião, opôs-se ao nepotismo. Então esse quem retoma presidente, que é da primeira oração. Repara que aqui a gente tem uma oração que é intercalada, né? A gente tem uma oração adjetiva que ela está no meio da oração principal, né? A oração principal é o presidente opôs-se ao nepotismo, e com quem falei após a reunião é outra oração, a oração adjetiva que está dentro dessa oração principal.
O onde, né, também só vai servir para se referir a lugar, ok? E atenção que o onde é somente quando ele tiver o equivalente a em que, certo? Então, por exemplo, fui à cidade em que morei, ok? Em que morei. Esse em que posso substituir por onde. Mais importante, onde somente para se referir a lugar e quem somente para se referir a pessoas, ok? Diferença de onde a onde, que os alunos costumam errar bastante. Onde é para um lugar fixo, tudo bem? Onde não indica movimento, aonde indica movimento, facilitando ainda mais. Aonde, esse a é uma preposição. Então aonde é a mesma coisa que eu dizer para onde, certo? Então eu digo aonde você vai, ó, vai da ideia de movimento, ok? Então é a mesma coisa que eu falar para onde você vai. E diferente de eu falar onde você está, né? Porque quem está parado. Então esse onde não pode vir um aonde. Eu não digo aonde você está, né? Porque quem está parado, certo? Agora vai da ideia de movimento, eu uso aonde, que é o mesmo que para onde. Então bota isso na cabeça. Onde fixo e aonde da ideia de para onde, ok? Ideia de movimento. Quanto e suas variações, né? Quantos, quantas, tudo mais. Esse pronome ele só vai aparecer, né, após os indefinidos tudo, todo e tanto. E expressa a quantidade, né? Então ele vai aparecer junto com o pronome indefinido, depois de um pronome indefinido, né? Fiz tudo quanto me pediram, certo? O quando ele é utilizado em casos que o antecedente transmite ideia de tempo. Então o quando também vai estar relacionado a tempo, ok? Assim como o quem relaciona a pessoa e o onde relaciona a lugar. Ó, com o fortalecimento do cristianismo, procuramos desconstruir os ideais da antiguidade quando prevalecia o politeísmo. Esse quando da ideia de tempo. Ok? Como, né, utilizado quando o antecedente possui ideia de modo. A forma como esse assunto tem sido tratado me incomoda. Esse como retoma a forma, mas dando ideia ali de modo, né? A forma ou o modo que esse assunto foi tratado. Cujo é o que costuma cair nos concursos aí, mundo afora, aí, Brasil afora, principalmente concurso militar, tá? O cujo é o único pronome relativo que ele estabelece uma ideia de posse em relação ao antecedente. Então, muita atenção, quando eu digo aqui, ó, evitam-se medidas cujos efeitos são impopulares. Esse cujos, ele retoma medidas, mas ele não só retoma medidas, ele dá a ideia de posse. Então, são efeitos das medidas, certo? Então, dá essa relação de pertencimento aí do primeiro com o segundo elemento que ele está, o elemento que ele se relaciona com o elemento que ele está ligando. Na França foi deposto o governo absolutista, com cujas políticas estavam insatisfeitas a população, Importante, tá? Qualquer um dos pronomes relativos, como eles estão substituindo nomes, eles devem exercer ali também, obviamente, as regras de regência do verbo ou do nome, né, que o acompanha. Então, quando eu digo aqui, ó, na França foi deposto o governo absolutistas com cujas políticas estavam insatisfeitas a população, então, quando eu digo que a população está insatisfeita com o governo absolutista, né? Então, se eu deveria botar essa preposição antes de governo absolutista e cujo está substituindo o governo absolutista, eu preciso botar esse com também antes do cujo. Ficou claro? Vamos dar uma olhada aqui mais uma vez, né, com atenção. Na França foi deposto o governo absolutista com cujas políticas estavam insatisfeitas a população, né? Então vamos identificar a primeira coisa. Cujas se relaciona com o quê? Governo absolutista, ok? Então a população estava insatisfeita com as políticas do governo absolutista, ok? A população estava insatisfeita
com as políticas de governo absolutista. Certo? Essa é a oração que está sendo ligada aqui. Como eu já coloquei governo absolutista na oração principal, para não repetir, eu utilizo um pronome relativo. No caso, cujas, né? Cujo. Né? Entra no plural aqui, porque se relaciona com políticas. Tudo bem? Então, cujas concorda com o da frente, mas aponta para o de trás. Certo? Cujas concorda com o da frente, mas aponta para o de trás. Então, cujas políticas estavam insatisfeitas a população. Se eu digo que a população estava insatisfeita, ela estava insatisfeita com alguma coisa. Com o que ela estava insatisfeita? Governo absolutista. Então, se cuja substitui governo absolutista, eu preciso colocar esse com antes do pronome relativo. Ok? Aqui embaixo, mesma coisa. Na França, foi depois do governo absolutista a cujas políticas se opunham à população. Quem se opõe a. Ok? Quem está insatisfeito com. Quem se opõe a. Então, eu utilizo aqui a preposição adequada para cada um dos casos. Ok? O cujo geralmente é o que costuma cair aí em concursinho. É o que a galera costuma tropeçar, principalmente com essa concordância, né? Porque acha que, por se referir, né, por estar substituindo o termo da oração anterior, ele vai ficar no meio, ele vai concordar com o termo anterior. E não, ele vai concordar com o termo a qual ele indica a posse. Certo? Então, acabamos aí o assunto pronomes. E vocês acessem, por favor, a atividade de verificação dessa aula. Nós vimos hoje o pronome relativo. Esses pronomes serão retomados novamente quando a gente for ver período composto, né? Período composto, principalmente oração subordinada adjetiva, porque o pronome relativo, ele, né, tem por característica unir uma oração principal a uma oração adjetiva. Certo? Então, um abraço para vocês, espero que fiquem bem. E na nossa live a gente discute algumas questões, tá certo? Então, um abraço e até a próxima.